Olá, meus amores do nono. No vídeo de hoje vamos fazer a correção da nossa atividade, tá? Que aborda a questão do tratamento das informações, tá bom? Então, nossa primeira questão fala o seguinte. Ele mostra esse gráfico, tá? Então, nós temos um texto aqui e ele mostra um gráfico. Aqui ele vai falar, o número de matrículas na educação básica registrou queda pelo segundo ano consecutivo. De acordo com os dados do Censo Escolar 2018, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, foram registradas 48,5 milhões de matrículas nas 181,9 mil escolas de educação básica na rede pública e privada. Isso representa uma redução frente às 48,6 milhões de matrículas em 2017, uma queda de 3,1%. Então, aqui ele fala sobre a questão das matrículas. E este gráfico já traz o quê? A população de 4 a 17 anos que não frequenta a escola, né? Então, tem aqui Brasil 2017. Então, aqui ele vai ter de 4 até 17 anos e ele vai ter a quantidade, né, de alunos, né, a população que não frequenta a escola. Então, aqui é o que nos passa, o texto e o gráfico. Primeira questão ele fala, com base no texto, responda as perguntas a seguir. A. Quantos alunos se matricularam em escolas de educação básica em 2018? Então, se a gente for analisar aqui, ó, no texto, ele vai falar que em 2018 foram registradas 48,5 milhões de matrículas. Então, aqui a nossa resposta é 48,5 milhões de matrículas. A B. Os dados que aparecem no texto são os mesmos no gráfico? Justifique sua resposta. Então, ele está perguntando aqui, eu tenho esses dados aqui no texto. Eu também tenho essas informações aqui do gráfico. Ele está perguntando, é a mesma coisa? É o mesmo assunto? E ele pede para a gente justificar a resposta. Então, a resposta é não, não é o mesmo assunto. Os dados são diferentes. O texto apresenta a quantidade de matrículas, já o gráfico apresenta a quantidade de alunos fora da escola. Então, não é a mesma informação, não é o mesmo conteúdo. O texto ele fala das matrículas, quantas matrículas foram feitas nas escolas públicas, né, básicas. E já o gráfico ele traz a quantidade de alunos de 4 a 17 anos que estão fora da escola, né? Então, é diferente. C. Qual é a escala do gráfico? Gente, a escala é de quanto ele varia. Ó. Aqui ele começa em 0, 100 mil, 200 mil, 300, 400 mil, 500. Então, se a gente analisar, ele está pulando de 100 em 100 mil. Então, qual vai ser a escala? 100 mil, tá? D. Em seu caderno, construa um gráfico apresentando os dados relacionados à matrícula comparando os anos de 2017 e 2018. Então, assim, essa questão D é uma questão pessoal. Você vai construir o seu gráfico fazendo esta comparação das matrículas de 2017 e 2018, tá? Próxima questão fala o seguinte. Primeira questão fala assim, do Enem 2014. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana. Então, ele vai representar aqui e ele dá este gráfico. Ó, bactéria das espécies 1 e 2. Aí que ele dá de 0 até 1.600. E aqui, ó, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo em dias. Ou seja, na segunda, eu tenho 1.250 de uma espécie e eu tenho 350 de outra. Na terça, eu tenho 1.100 de uma e eu tenho 800 de outra.
Na quarta, eu tenho 1.450 de uma espécie, né, ó, que é a bactéria 1, e aqui eu tenho 300 da espécie 2, a bactéria 2, né, digamos assim. Na quinta, do mesmo jeito. Na sexta, os dois, ó, sábado, tenho 1.000 de uma, 290 de outra. E no domingo, eu tenho 1.350 de uma e eu tenho nenhuma da segunda espécie, que no caso é a bactéria 1. Então, ele vem dizendo aqui detalhado quanto tem de cada uma nos dias da semana. A pergunta é a seguinte: em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi a máxima, ou seja, foi a maior quantidade? Como é que eu resolvo isso? Eu vou somar. Ó, eu vou pegar 1.250 e somo com 350. Depois, isso para a segunda. Eu somo 1.100 com 800. 1.450 com 300. Você vai somar os dois valores referente a cada dia. E o maior valor vai ser a resposta correta. No caso aqui, as alternativas ele dá A, terça-feira, B, quarta, C, quinta, D, sexta e E, domingo. No caso, a alternativa correta será A, terça-feira é a quantidade máxima que ele tem, ó, na terça-feira. Ele vai ter 1.600 de um tipo e 800 do tipo 1 e 1.100 do tipo 2. Quando eu somo 1.100 com 800, eu encontro o valor de 1.900, que vai ser o maior de todos os outros dias. Você fazendo a soma, você vai perceber. Então, a resposta correta é A, terça-feira. Próxima. Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo 2 de 100 gramas. Então, eu tenho 2 de 100 gramas, 3 de 200 e uma de 350. O gráfico mostra o custo para enviar uma carta não comercial pelos correios. Então, aqui ele tem um gráfico, ó. De 0 até 25, que é a metade, 80 centavos. De 25 até 50, né, o peso, é 1,25. Aí ele faz, ó, de 50 até 100, o peso, R$1,70. E assim ele continua, de 100 até 150, R$2,15. De 150 até 200, R$2,65 e assim por diante. O gráfico ele vai dar o seu valor de acordo com o peso aqui, né, a massa, e tem o custo. Aí ele fala, eu tenho duas de 100 gramas. Então, vai ficar o quê? Eu tenho 2 de 100 gramas, 2 de 100 gramas, mais 3 de 200 gramas, mais uma de 350 gramas. É isso que ele diz. Agora, a gente vai comparar aqui os valores, ó. Eu tenho 2 de 100 gramas. 100 gramas está para quanto, ó? 1,70. Então, aqui vai ficar o quê? 2 vezes, no lugar de 100 gramas, não vale R$1,70, então vai ficar 2 vezes R$1,70. Mais 3 vezes de 200 gramas. Eu olho aqui, ó, 200 gramas está valendo quanto? R$2,65. Então, fica 3 vezes R$2,65, mais uma de 350. Aí você olha aqui, ó, 350, ela está custando R$4. Então, aqui fica mais R$4. Quando a gente resolve essa expressãozinha bem simples, tá, gente? Resolve aqui essa expressão bem simples. 2 vezes 1,70, 3,40, mais 3 vezes 2,65, mais 4. Quando eu somo tudo isso, essa expressão, o valor que eu vou encontrar é exatamente 15,35, ou seja, alternativa D. Que ele pergunta, o valor total gasto em reais para postar essas cartas é de D, R$15,35. Bem simples, né? Vamos lá. Próximo. O gráfico mostra a variação dos preços de alguns produtos alimentícios no primeiro semestre em uma certa região. Com base no gráfico, é possível afirmar com certeza que... Então, o gráfico que ele mostra é esse daqui, ó. Tá? Eu tenho arroz,
feijão e o milho. Então, ele vai mostrar aqui em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, e vai mostrar o gráfico, a oscilação, tá? Então, na alternativa A, ele fala assim: o milho sempre foi mais barato que o arroz e o feijão. O milho sempre foi mais barato que o arroz e o feijão. Aí você vem aqui, ó. O milho é o traçozinho completo. Aí você analisa aqui o milho, ó. Essa é a trajetória dele. Aí você vê e analisa. O milho sempre foi mais barato? A gente analisa aqui janeiro, fevereiro, março, até que ele foi mais barato. Só que quando chegou aqui em abril, ó, onde é que está o milho? Ele está mesmo aqui no topo, ó. Ele está mais caro que o arroz e o feijão. Então, nem sempre o milho foi mais barato. Teve um período em abril que ele foi o quê? Mais caro que os dois. Então, a alternativa A é verdadeira? Não. Porque teve um momento que o milho foi mais caro. Então, ele nunca foi sempre o mais barato. Teve esse momento. Então, a alternativa A não é verdadeira. B. O preço do arroz foi o mais estável no período. Então, quando é estável, essas linhas, essas curvas, elas oscilam menos. Então, quanto mais reta ela for, mais estável será o preço, enfim, o valor ou a variação que está sendo estudada. Então, a gente analisa aqui o preço do arroz, né? O arroz, ele é representado por traço, ponto, traço, ponto. Então, a gente vem aqui, ó, traço, ponto. Gente, ele desceu, ele permaneceu estável, ele subiu, subiu novamente, depois ele teve uma queda aqui. Então, se a gente analisar aqui, ó, a trajetória dele, a gente percebe que o quê? Ele não foi o mais estável. Se tivesse que escolher o mais estável, seria quem, ó, que é o mais estável? Que não teve tantas oscilações? Seria o feijão. No caso, o arroz, ele não foi o mais estável e muito menos, assim, ele não foi nem mais, né? Ele não teve nenhum período de estabilidade. Ele teve uma queda, permaneceu, subiu, depois ele subiu novamente, depois ele teve uma queda. Então, a gente conclui que a alternativa B também não é verdadeira. O preço do arroz foi o mais estável no período. Não. Se tivesse que escolher o mais estável, seria o feijão. Caso a alternativa B não é a certa. C. O feijão sempre custou mais caro que o milho. Pela alternativa A, a gente sabe o quê? Que já não é verdadeira. O feijão sempre custou mais caro que o milho? Não. A gente percebe aqui que o feijão, ó, teve momentos o quê? Bem aqui nesse período, ó, de março para abril, que ele teve uma queda e o milho foi mais caro. Então, nem sempre o feijão foi mais caro do que o milho. Então, a alternativa C também não é a correta. D. Nunca houve dois produtos com o mesmo preço. Nunca houve um período, um momento do gráfico, né, que teve dois produtos com o mesmo preço. Então, a gente analisa aqui, ó, nesse pontinho, bem aqui. Nesse pontinho, o arroz e o feijão, eles se encontram. Então, esse ponto de encontro é como se eles tivessem o quê? O mesmo valor. Então, aqui em abril, o arroz e o feijão, eles estavam possuindo o quê? O mesmo preço. Bem aqui nesse pontinho, tá? De interseção. Podemos ver outro aqui também, ó. Nesse espaçozinho aqui. Então, logo a gente concluiu o quê? Que nunca houve, pelo contrário, existiu sim momentos em que teve produtos que possuíam o mesmo preço. E a alternativa E, que é a alternativa correta, fala: o produto com menor variação de preços foi o feijão. Então, a alternativa E é a correta. Porque se a gente analisar a linhazinha dele, ó, feijão, ó, ele foi o que pareceu mais estável. Ele teve aqui, ele começou, teve uma subidazinha aqui no preço, depois ele baixou um pouquinho. Então, se a gente analisar, ele foi o mais estável, comparado ao arroz e comparado ao milho, tá? Então, o feijão foi o que a gente pode dizer que foi o valor, o preço que permaneceu mais estável. Então, a alternativa correta, a alternativa é a correta, tá? Próxima questão, fala o seguinte:
O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Então, aqui nós temos os meses de janeiro até dezembro, que foi ao longo do ano, e tem aqui a variação, ó, quanto estava custando, subiu, desceu, permaneceu. Então, nós temos aqui este gráfico que representa a variação de janeiro até dezembro. A pergunta fala: de acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram respectivamente, ou seja, precisa dessa ordem, respectivamente, a maior, ou seja, tem que ser a maior, e a menor venda absoluta em 2011 foram. Então, se a gente analisar aqui, gente, quem foi a maior? O pico maior aqui, ó, está referente a junho. E o menor, qual é o mais baixo? Esse daqui, que está referente a quem? Agosto. Então, o maior foi junho e o menor foi agosto. Alternativa correta. Só um momento. Alternativa correta. Só um momento. Dá pra gente ver aqui. Pronto. Alternativa correta, alternativa E, que representa junho e agosto. Aqui. Alternativa E, que representa junho e agosto. Junho foi a maior e agosto foi a menor, tá bom? A gente encerra a nossa correção aqui. As questões que a gente tinha para abordar sobre a questão de interpretar gráfico. Então, assim, não tem segredo, a gente realmente tem que ler o que o gráfico está nos mostrando, quais são as informações que ele está nos passando, ok? E a gente vai interpretar essas informações para poder resolver a nossa questão e concluir qual será a mais correta de acordo com as informações que o texto ou o gráfico nos passa, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês sinalizem lá no grupo e até o próximo vídeo.